Oi, gente, sou Ana Caroline, sou bióloga e sou pesquisadora do Laboratório de Ecologia e Conservação Marinha da UFRJ. E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a biologia e conservação de cetáceos, com ênfase no boto cinza, que são animais que venho estudando aí desde 2019, tendo o boto cinza como foco da minha pesquisa. Bom, para a gente entender um pouquinho mais sobre o boto cinza, primeiro a gente tem que entender sobre os cetáceos. Quem são os cetáceos? Os cetáceos, gente, no geral, são formados por baleias e golfinhos. São mamíferos marinhos, então são mamíferos como a gente, só que no caso marinho. Então eles vão apresentar pulmões. Muita gente pensa que os cetáceos, as baleias e os golfinhos acabam respirando debaixo d'água, mas não. Eles têm que vir até a superfície para poder respirar. Mais para frente vou falar para vocês como é essa respiração. Alguns vão apresentar pelos, então os filhotes, assim quando nascem, eles apresentam pelos no seu rosto e com o seu desenvolvimento eles vão perdendo esse pelo. E são animais gregários, né? Os golfinhos em si são animais que costumam conviver mais em grupo. As baleias são animais que costumam conviver mais sozinhas ou com o seu filhote ou com apenas um ou dois indivíduos. Não vivem em grupos, né, como os golfinhos. Então, aí a gente já começa a perceber algumas diferenças entre eles. Bom, dentro da ordem cetácea, né, a gente tem duas subordens que diferenciam baleias e golfinhos. Não apenas essa característica que eu acabei de falar, né? Que os golfinhos são mais sociáveis, vivem em grupos, e as baleias são mais solitárias, mas também por alguns possuírem características diferentes, tá? Os golfinhos, eles são representados pela subordem Odontocetos, que são animais que vão possuir dentes e apenas um orifício respiratório. Já as baleias, elas são representadas pela subordem Mysticetus, que são animais que vão possuir barbatanas ao invés de dentes e vão possuir dois orifícios respiratórios. Então, gente, tanto a baleia quanto o golfinho, eles acabam respirando por esse orifício, ok? Então, eles vão até a superfície e respiram aí por esse orifício respiratório. Os golfinhos, os odontocetos, aqueles animais que vão possuir dentes, vão possuir apenas um orifício. As baleias, que aqueles animais que apresentam barbatanas, vão ter apenas dois orifícios. Então, aí a gente tem um grupo dos golfinhos, exemplos aí de odontocetos. A gente tem aí o golfinho nariz de garrafa, o golfinho cinzento, o golfinho de dentes rugosos, o boto cinza, o golfinho rotador. E a gente tem aí os representantes dos misticetos, né? A baleia jubarte, a baleia franca, a baleia azul e a baleia sei também. A baleia jubarte e a baleia franca são aí as mais famosas, né? As mais conhecidas. E a baleia azul, para quem não sabe, é o maior animal, é o maior mamífero que a gente tem até então, ok? Marinho. Bom, mas a gente também tem exemplos de cetáceos que eles não estão nem no grupo dos golfinhos e nem no grupo das baleias, tá? Que são os focinídeos. Os focinídeos, eles são odontocetos porque eles vão possuir dentes, mas muitos acabam chamando eles de baleia, né? E isso eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Mas só para a gente poder identificar esses animais, ok? Os focinídeos, eles são representados pela beluga, que muita gente chama de baleia branca, pelo narval, que muita gente conhece como unicórnios do mar, que possui esse dente, né, em formato de espada, pela cachalote, que tem aí esse cabeção, e pela baleia bicuda. Bom, esses quatro animais, eles estão presentes no grupo dos odontocetos, porque eles são animais que possuem dentes, ok? E apresentam aí apenas um orifício respiratório. Mas por que elas não são consideradas golfinhos, já que elas estão dentro do grupo dos odontocetos? O grupo dos odontocetos, a maioria presente neles, são golfinhos, como a gente acabou de ver.
golfinho nariz de garrafa, golfinho de dentes rugosos, golfinho rotador, o boto cinza. Por que esses animais não são considerados golfinhos? Porque eles não estão dentro da família dos golfinhos. Qual é a família dos golfinhos? A família Delfinídeo, ok? Então, a família Delfinídeo está presente o golfinho nariz de garrafa, o de dentes rugosos, o boto cinza, o rotador, o pantropical, o golfinho cinzento. Então, eles são golfinhos. Já a beluga, o narval, a baleia bicuda, a cachalote não estão dentro dessa família Delfinídeo. Então, eles não são considerados golfinhos, apenas odontocetos por possuírem dentes, ok? Então, aqui, olha, a gente tem a beluga e o narval, que são animais apenas do Ártico. O narval, por exemplo, tem esse dente aí, né, que é característico desse animal. Apenas os machos vão ter esse dente. A cachalote a gente consegue ver aí nas águas brasileiras, tá? Tá presente aí na nossa costa. E ela vai, a sua representatividade, né, a sua diferença é esse cabeção. E a baleia bicuda também está presente em águas brasileiras, mas é muito difícil a gente conseguir observar esse animal em vida livre no mar. Então, muitos registros que a gente tem de baleia bicuda aqui na costa brasileira é por conta dos encalhes. E a orca, gente? A orca, ela é golfinho ou é baleia, né? Muita gente tem essa dúvida. Muita gente chama até mesmo a orca de baleia assassina. Mas, na verdade, ela não é nem baleia e muito menos assassina. A orca, ela está dentro do grupo dos odontocetos, porque são animais que possuem dentes e apenas um orifício respiratório. Mas elas são consideradas cientificamente como golfinhos, porque elas estão dentro da família dos golfinhos, que é a família Delfinídeo, tá bom? Então, orca, na verdade, elas não são baleias, elas são golfinhos. Mas por que então, Carol, que muita gente chama a orca de baleia assassina, né? O nome científico da orca é Killer whale, whale de baleia, ok? E por que elas são chamadas assim? Apenas pelo seu tamanho corporal. A orca é um animal muito grande, né? Não tem como você comparar o tamanho corporal de uma orca com o tamanho corporal de um golfinho nariz de garrafa, de um rotador, de um golfinho cinzento. São animais muito grandes. E apenas por conta do seu tamanho corporal que muita gente acaba chamando a orca de baleia, mas elas não são de fato uma baleia. Baleias são aqueles animais que têm barbatanas e 2 orifícios respiratórios. Baleia jubarte, baleia franca, baleia azul. A orca ela é chamada assim popularmente como baleia apenas pelo seu tamanho corporal. Mas por ela estar presente dentro da família dos delfinídeos, da família dos golfinhos, ela é considerada um golfinho, ok? E a gente tem 3 tipos de orcas. A gente tem orcas transientes, orcas residentes e orcas oceânicas, tá? Qual a diferença entre elas? As orcas transientes, elas vão se alimentar apenas de mamíferos marinhos. Então, elas vão se alimentar de foca, de leão marinho, de lobo marinho. As orcas residentes são aquelas orcas que se alimentam de salmão, de peixe. E as orcas oceânicas são aquelas orcas que vão se alimentar aí de tubarão. Então, muita gente pensa que o tubarão é o maioral, né? É o maior predador que tem aí no reino marinho, né? No mar. No reino animal marinho, né? E, na verdade, não. O tubarão, ele vai ser a presa aí das orcas oceânicas. Então, o maior predador que a gente tem no mar são as orcas e não os tubarões, ok? E aí a gente vê, né, a família aí dos cetáceos, enfim, né? E aí a gente consegue perceber até mesmo o tamanho corporal. Então, a gente tem aqui a baleia azul, a cachalote, baleia franca, a gente tem a jubarte, orca e vários outros golfinhos também, né? E baleias, né? Como a gente está vendo aqui agora. Mas como será que ocorreu a evolução desses animais?
Quais são os animais que a gente conhece aqui na Terra que são próximos dos cetáceos? Eles são próximos filogeneticamente das vacas, dos cavalos, dos camelos, será? Qual é a história evolutiva desse grupo? Como que esses animais evoluíram? E quais são os fatos, quais são as evidências que a gente observa para a gente poder entender melhor a evolução desses animais? Bom, a descoberta, dos primeiros fósseis das baleias foi a partir de um animal marinho que media cerca de 15 metros de comprimento. Aí a gente consegue observar o fóssil, desse animal marinho. Ele está presente no museu, esse fóssil, e ele tinha uma característica muito interessante, que é a presença, de pernas, Então, eles tinham braços e tinham pernas, ou seja, era um animal marinho, mas era um animal marinho quadrúpedes. Como que isso começou? Por onde que essa história começou? Como que um ancestral de uma baleia que a gente conhece hoje tinham 4 pernas, Tinham 4 patas. Era um animal quadrúpede. Vamos entender um pouquinho sobre a evolução desses animais. É porque muito antigamente, cerca de milhões de anos atrás, esses animais, os cetáceos que a gente conhece hoje, as baleias, os golfinhos, eles eram animais completamente terrestres, tá? Ou seja, eles tinham 4 patas, Tinham pernas e tinham braços, ok? E eram animais, assim, completamente terrestres. E com o tempo que ele foi se adaptando ao ambiente marinho. Então, conforme a evolução desses animais, hoje, as baleias e os golfinhos que a gente conhece, eles são mais próximos dos artiodáctilos. Quem são os artiodáctilos? São aqueles animais que vão se posicionar em cima das suas unhas, tá? E vão ter apenas 2 pares de dedos, como as vacas, os cavalos, os camelos. Aqui eu separei um videozinho para vocês entenderem melhor como se deu a evolução desses cetáceos. Então, aí, cerca de milhões de anos atrás, eles eram animais terrestres e acabaram indo para o meio aquático e se evoluindo, Possuindo aí características para eles se adaptar a esse meio. Então, com o tempo, eles foram acabando perdendo as suas patas, Suas patas foram aí se encurtando até que desapareceu, com a evolução. E por que que esses animais acabaram saindo do ambiente terrestre e indo para o ambiente marinho? Apenas, até hoje, o que a gente sabe sobre isso é que eles acabaram indo para o ambiente marinho apenas pela sua alimentação. A alimentação no meio terrestre já estava escassa. Então, para esse animal sobreviver, ele foi para o ambiente marinho apenas por procura de alimento. E ali, essa espécie foi se evoluindo, esse animal ele foi se evoluindo até chegar nos cetáceos que a gente conhece hoje, como as baleias e os golfinhos. Bom, e como sabemos dessa informação? Como sabemos que as baleias e os golfinhos são mais próximos filogeneticamente das vacas e dos cavalos? A partir da análise molecular, tá? A partir do DNA desses animais. E também olhando o seu registro fóssil, tá? Então, hoje, se a gente conseguir ver um fóssil de uma baleia, tá presente em vários museus. Quem for do Rio, aqui no Aquarrio, a gente tem um fóssil de uma baleia jubarte enorme. A gente consegue ver órgãos vestigiais que acabam comprovando aí que eles eram, que as baleias, elas eram, muito tempo atrás, animais terrestres, ok? Então, a gente tem aqui um osso pélvico vestigial, que no caso seria aí o início, das pernas desse animal. E os braços acabaram virando as nadadeiras, as nadadeiras peitorais desse animal, ok? Mas que antigamente, como eles eram animais terrestres, eram aí
os braços, né? E as pernas foram se encurtando e viraram aí um osso vestigial. Então, aí a gente tem uma comprovação, analisando o seu fóssil, que de fato esses animais eram animais terrestres. E com o tempo também, com a evolução, como eles eram animais terrestres e foram para o meio marinho, então a sua narina migrou, né? A narina que era ali na ponta do seu rosto, na ponta do seu focinho, foi para a ponta da sua cabeça, né? Em cima da sua cabeça. Por isso que esses animais, eles vão até a superfície e respiram, né? Por isso que eles conseguem sobreviver ao ambiente marinho. Por eles serem mamíferos, eles não respiram debaixo d'água. Então, eles vão até a superfície, respiram e voltam novamente para debaixo d'água, ok? Por conta aí dessa migração dessa narina. Lembrando, né? Os odontocetos têm um orifício respiratório apenas, os misticetos, 2 orifícios. E agora que a gente entendeu um pouquinho aí sobre os cetáceos, vamos falar mais, né, sobre o boto cinza, que é o nosso protagonista da nossa conversa de hoje, né? O boto cinza, gente, ele é um animal estuarino e a gente consegue identificar o boto cinza através da sua coloração. São animais que vão ter o dorso acinzentado e o ventre rosado ou esbranquiçado. Os filhotes vão ter um ventre rosado e os adultos, os juvenis e os adultos, já vão ter um ventre mais acinzentado e esbranquiçado, ok? E assim a gente consegue identificar um boto cinza. Mas boto cinza em si, ele é boto ou é golfinho, né? Muita gente também tem essa dúvida, né? Na verdade, gente, boto e golfinho são apenas nomenclaturas regionais. Antigamente, as pessoas que viam muito animais próximos à costa acabavam apelidando esses animais como boto, por estar muito próximo a ela. E os animais que elas quase não viam, apelidavam como golfinho, porque estavam mais no oceano, né, mais longe. Mas isso é apenas nomenclatura regional. Então, hoje aqui no Rio, a gente tem também o golfinho nariz de garrafa. Ele é conhecido assim aqui no Rio de Janeiro. Mas lá em Santa Catarina, ele é conhecido como boto da tainha, ou boto do pescador. Viu a diferença? Aqui no Rio é conhecido como golfinho. Santa Catarina é conhecido como boto. É apenas uma nomenclatura regional. O boto cinza, ele não é um boto de fato. Ele é um golfinho. Por quê? Ele está dentro da família dos delfinídeos, dos golfinhos, como eu falei lá no início, ok? Também sendo um odontoceto, porque tem dente e apenas um orifício respiratório. E ele, por habitar áreas próximas à costa, acabaram apelidando ele assim, né? De boto, mas ele, na verdade, é um golfinho, cientificamente falando. Ah, é errado chamar de boto? Não, é o nome popular dele. O nome popular dele é boto cinza, mas é legal, é interessante vocês saberem que ele não é um boto, é um golfinho, tá bom? A sua distribuição, gente, do boto cinza vai desde Honduras, na América Central, até o sul do Brasil, em Santa Catarina, tá? E são animais que acabam se alimentando de peixes, lulas e crustáceos. Aqui no Rio de Janeiro, a gente encontra populações de boto cinza na Baía de Guanabara, na Baía de Sepetiba e na Baía de Ilha Grande. Baía de Guanabara, né, conhecida aí mundialmente, aqui no centro do Rio, pegando um pouquinho aí da Baixada Fluminense. A gente tem a Baía de Sepetiba e a Baía de Ilha Grande, presente na Costa Verde, né, aqui no estado do Rio. E na Baía de Guanabara, que eu tenho para falar com vocês, é que a população desses animais vem diminuindo a cada ano. Nos anos 80, a gente tinha cerca de 400 botos cinza vivendo na Baía de Guanabara. Não é à toa que eles são representados no brasão da cidade do Rio de Janeiro. Mas por conta de várias consequências, essa população vem diminuindo. Hoje, em 2024, há cerca de menos de 30 indivíduos vivendo no local. O boto cinza, gente, ele tem uma característica de ser um animal residente, um animal que não se desloca facilmente. Então, muitos botos cinza nascem na Baía de Guanabara, se desenvolvem ali e morrem. Então, eles estão suscetíveis
há várias consequências para a sua sobrevivência. Na Baía de Guanabara, os boto-cinza eles sofrem mais com a poluição química, presente por conta da poluição, né? Por esgoto, o lixo, as indústrias, ok? Então, isso acaba acarretando que a água da Baía de Guanabara fica cheia de metais pesados que acabam se alojando no tecido muscular desse animal. Também na Baía de Guanabara, esses animais sofrem muito com a poluição sonora por conta dos portos, né? A entrada e saída de navios o tempo todo, que acabam mudando aí o seu comportamento, prejudicando a sua sobrevivência. E também ele vai sofrer muito nesse estuário por conta de pesca acidental, ok? Então, aí são umas das consequências que fez com que a população da Baía de Guanabara diminuísse. Mas, principalmente, a consequência principal para a diminuição do boto cinza na Baía de Guanabara é a poluição química. Os filhotes podem não chegar, muitos, né? Não chegam nem à fase adulta, por conta daí desses contaminantes que se alojam, né, no seu tecido muscular. A Baía de Sepetiba está se encaminhando para o mesmo, né? Na Baía de Sepetiba, os animais ali vai ter uma população bem maior do que na Baía de Guanabara, mas na Baía de Sepetiba eles vão sofrer muito por conta dos portos presentes, mas principalmente por conta do minério, que acaba contaminando as águas da Baía, né? As águas desse estuário. Então, também, esses animais, mesmo tendo uma maior quantidade na Baía de Guanabara do que na Baía de Guanabara, são animais que sofrem muito com a poluição química. E com o tempo, né, os filhotes, muito em si, já nascem já contaminados, né, que acabam se contaminando aí pela amamentação. Bom, e na Baía de Ilha Grande, é onde a gente tem aí a presença de maior quantidade de boto cinza. É um local onde eles não vão sofrer muito com a poluição química e mais com a poluição sonora, porque eu vou ter uma maior quantidade de navios, né? Mas, principalmente, gente, esses animais na Baía de Ilha Grande, eles sofrem muito com o turismo. Colisão com embarcação, o barulho, o ruído dessas embarcações que geram a poluição sonora e acabam aí comprometendo a sua sobrevivência nesse local. Mas entre esses 3 estuários onde a gente encontra hoje o boto cinza aqui no estado do Rio, a Baía de Guanabara é mais preocupante, seguida pela Baía de Sepetiba. Bom, como eu já falei, né, citei um pouquinho para vocês sobre o boto cinza, eles são animais que vão habitar áreas costeiras e estuarinas, são animais que estão próximos à costa, são animais que possuem um alto grau de residência. O que isso significa? Eles não se deslocam frequentemente, ok? Quem se desloca mais são os machos, para poder se reproduzir. Mas as fêmeas e os filhotes acabam ficando ali naquele local, sendo mais propício ao quê? A essas consequências, né, que a gente acabou de citar. E são animais que eles se organizam em grupos do tipo fissão-fusão. O que são grupos do tipo fissão-fusão? São grupos que mudam os seus indivíduos em um curto intervalo de tempo, tá? Então, aquele grupo de boto cinza não vão ter os mesmos indivíduos o tempo todo. Esses indivíduos, eles se deslocam para outros grupos também, ok? São animais conhecidos cientificamente como Sotalia guianensis. Os impactos que a gente acabou de citar aqui, que esses animais mais sofrem, é a poluição, é o tráfico de embarcação, o turismo, são os portos que acabam aí proporcionando, né, a poluição sonora, a poluição química, né, presente no local, contaminando as águas desse estuário. Mas por quê? Por tanta poluição, por tanto problema presente nesses locais, por que esses animais ainda permanecem ali? Mesmo por esses locais terem aí vários problemas, como a gente citou, poluição química, sonora, pesca acidental, turismo desenfreado, né? Esses animais permanecem nesses locais, Baía de Guanabara, que aí é a mais problemática de todas, Baía de Sepetiba, Baía de Ilha Grande, porque esses locais acabam proporcionando para eles abrigo, águas calmas para cuidar dos filhotes, uma alimentação abundante. Esses locais são próximos de manguezais e são locais que têm pouco predador para esses animais também. Então, assim, são áreas ali
que eles permanecem por esses motivos, tá? Na Baía de Guanabara, hoje, né, por tantos problemas que a gente acabou de citar aqui, esses animais acabam se isolando no fundo da Baía de Guanabara, tá bom? Esses menos de 30 indivíduos, os que restam na Baía de Guanabara, se isolam no fundo da baía, que pega ali um pouquinho da região de Guapimirim, de Paquetá, para quem conhece. Tem ali uma área, né, de proteção ambiental, a APA de Guapimirim, que acaba protegendo esses animais. Na Baía de Ilha Grande, a gente tem a ESEC, que também ajuda, né, a conservar esses animais nesse estuário também. Então, assim, são unidades de conservação que acabam também auxiliando, né, no cuidado aí, na conservação desses animais nesses locais. Bom, e por que conservar o boto cinza? Qual a importância de conservar esses animais nesses locais? O boto cinza em si, como também todas as outras espécies de cetáceos que passam pela Baía de Guanabara, que está presente na Baía de Ilha Grande e que está presente na Baía de Sepetiba, eles são espécies, né, os cetáceos em si, eles são espécies guarda-chuva, são sentinelas. O que isso significa? Ser um animal sentinela. É um animal que acaba monitorando a saúde do ambiente costeiro, a saúde do ambiente em que ele está. Por ele ter uma maior quantidade de gordura, como eu falei, né, ele sofre muito com a poluição química, porque os metais pesados presentes na água acabam se alojando no seu tecido muscular. Através de estudos do seu tecido muscular, né, a gente consegue observar como que está a saúde do ambiente em que ele está. Então, se a gente pega um tecido muscular de um golfinho ou de uma baleia que está presente, mais de um golfinho, né, porque a baleia só passa por esses estuários. Mas se a gente pega aí a gordura de um golfinho, por exemplo, do boto cinza, do golfinho ou nariz de garrafa, que passa pela Baía de Guanabara, que está presente na Baía de Ilha Grande também, e leva para o laboratório e vai analisar essa gordura, a gente vê a concentração de contaminantes nesse músculo. E aí a gente consegue saber se aquele ambiente está saudável, se aquele ambiente está muito poluído. E através desse estudo, gente, eu não consigo conservar apenas o boto cinza. Eu consigo criar ideias para mitigar os impactos em todas as outras espécies que também vivem nesse local, tá? Então, pelo boto cinza ser uma espécie guarda-chuva, uma espécie sentinela, que monitora o ambiente em que ele está, eu não conservo apenas ele. Eu conservo outras espécies também presentes aí nesse local, presente nesse estuário. Na Baía de Guanabara, a gente tem espécies de tartarugas marinhas, de raias, vivem no mesmo local que o boto cinza na Baía de Guanabara, né? Então, a gente não cria ideias para mitigar os impactos apenas observando e monitorando o boto cinza, mas também para mitigar os impactos que afetam as tartarugas, que afetam as raias, ok? Que afetam os corais presentes também nesses estuários. Então, por isso que é importante a gente conservar esses animais, que através da conservação deles, eu consigo conservar tantas outras espécies, ok? Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa palestra. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre os cetáceos, sobre o boto cinza em si. Aqui está o meu e-mail de contato, pessoal e de trabalho também. E muito obrigada, agradeço aí pelo convite, agradeço pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!